Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando uma boa terça-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar o vídeo de hoje que é repleto de novidades sobre janela de transferências. Tem muita coisa boa sobre chegada e saída de jogadores. Por isso peço para você ficar até o final e já deixando o seu comentário sobre todos esses aspectos que eu falar para a gente estar trocando ideia, para eu saber a opinião de todos vocês, combinado? Vamos começar com a negociação entre São Paulo e Grupo City por 2 jogadores. Primeiramente, Nahuel Bustos está acertado, resta apenas aquela burocracia final e tinta no papel, resta apenas a assinatura e o jogador poderá ser oficializado entre hoje e amanhã. Portanto, o atacante argentino de 24 anos, Nahuel Bustos, é o novo reforço do São Paulo, como eu falei, aguardando apenas a oficialização aí do tricolor paulista em suas redes oficiais. O outro Nahuel, mas o Nahuel Ferrarese, esse zagueiro e venezuelano, também muito próximo de ser o novo reforço do São Paulo. As duas negociações são muito parecidas, empréstimo com opção de compra ao final do contrato. Gostaram das duas contratações? Atacante argentino que tanto buscou o Rogério Ceni, né? Aquele atacante rápido, aquele jogador de velocidade que na última temporada esteve no Girona da Espanha, né? Que é um time de menos tradição. E o outro, um zagueiro, né? Que tanto busca também o Rogério Ceni para esse elenco, agora ainda mais com a lesão seríssima do Arboleda. Então o Ferrarese chega para compor esse sistema defensivo, muito jovem, jogou no Estoril de Portugal na última temporada e, como eu falei, os dois pertencem aí ao Grupo City, portanto chegando por empréstimo. Vamos seguir aqui agora com janela de transferências ainda mais para vocês, né? Falamos sobre duas chegadas aí praticamente confirmadas e agora vamos falar sobre possibilidades de saída. Primeiramente vamos falar sobre Rodrigo Nestor, um dos nossos garotos aí, uma das nossas joias de Cotia, apenas 21 anos e vem sendo destaque, né? Desde a última temporada, naquela ocasião com o Hernan Crespo, já começou com uma polêmica, aquela renovação de contrato e tudo mais, mas depois acabou aí se destacando em muitos clássicos, em muitas participações em gols, em muitas coisas aí e vem realmente sendo um dos destaques do nosso tricolor, inclusive muitos jogos como titular e obviamente não passa despercebido pelos clubes aí ao redor do mundo. Portanto, Real Betis da Espanha, um clube de muita tradição lá, está interessado na contratação do Rodrigo Nestor e tem mais um clube da La Liga que está sendo mantido em sigilo por enquanto. Mas Real Betis vem com muita força para contratar o Nestor, ele que tem, né, uma tradição com muitos brasileiros lá, por exemplo, agora recentemente o Emerson Royal, lateral esquerdo, jogou muita bola lá, ele que era do Barcelona, né, foi emprestado, agora está no Tottenham, então entre alguns outros tantos, e agora eles estão interessados no Rodrigo Nestor. O São Paulo pensa em fazer jogo duro, pelo menos chutando muito baixo, 10 milhões de euros, mas as negociações ainda estão apenas em estágio inicial, tá bom? Mas é interesse sim do Real Betis e de mais alguma outra equipe do futebol espanhol. Gostariam do Nestor na Europa, principalmente jogando a La Liga, é um campeonato muito competitivo, muitas equipes de qualidade, de muita tradição, como por exemplo o próprio Real Betis, que sempre briga na parte de cima da tabela, né? Sempre disputa competições internacionais, então é uma equipe de muita tradição, acho que seria uma boa pro Nestor, mas o São Paulo precisa vender bem, né? Se for para vender por 2, 3, 4, 5 milhões de euros, aí realmente não vende, né? Mas 10 milhões para cima, aí já é uma coisa que começa a melhorar pro nosso lado, né? Lembrando que ainda é um garoto de 21 anos, tem um contrato bom, portanto, o São Paulo precisa sim fazer um bom dinheiro pelo Rodrigo Nestor. O que você acha? Deixa nos comentários a sua opinião. Outro nome que a gente vai falar agora é o goleiro Lucas Perry, ele que sempre foi cercado de polêmica no São Paulo, né? Porque era um goleiro de muito, é um destaque assim absurdo na base, chegou no profissional, não conseguiu manter o seu ritmo, não tinha oportunidades, quando teve, realmente teve algumas falhas e, portanto, acabou sendo emprestado aí à equipe do Náutico nesta temporada. Está disputando a Série B, é o destaque do Náutico, já foi inclusive capitão da equipe, sendo um jogador emprestado, né? Mas realmente faz uma baita Série B,
faz um bom campeonato, o Náutico obviamente aí brigando para não cair e também para subir de volta à Série A, que cá entre nós é o lugar que o Náutico merece estar, uma equipe de muita tradição, não só do futebol nordestino, mas também do futebol brasileiro. Acontece o seguinte, o contrato do Lucas Perry está para se encerrar e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e é isso que está acontecendo. O Botafogo está negociando um pré-acordo com o goleiro, lembrando que o Botafogo está interessado em um substituto para o Gatito, né? Lembrando que o Gatito tem 34 anos, é um goleiro aí que precisaria, né, de algumas vezes um descanso e também ele é frequentemente convocado pela seleção paraguaia. Portanto, às vezes o Botafogo precisa desta reposição aí, inclusive entraram em uma briga com o São Paulo pelo goleiro John, mas agora identificaram o Lucas Perry como o alvo para a próxima temporada. Lembrando que ele só chegaria em 2023, mas há negociações, Botafogo se reforçando muito bem. Para mim, o Lucas Perry é um baita de um goleiro, já foi de seleção de base, já chegou aí inclusive a jogar no Crystal Palace, né, que é uma equipe do John Textor também, lá na Premier League. Portanto, tem uma afinidade aí. Eu acho que é uma boa o São Paulo permanecer com o Lucas Perry. Acho um baita de um goleiro, mas o São Paulo não está muito interessado em contar com ele, né? Quer ficar com o Thiago Couto aí ou com algum outro goleiro. Tá bom, galera? Então, portanto, o futuro do Lucas Perry muito próximo de ser longe do Morumbi, aparentemente no Botafogo, já que eles já têm essa conversa aí para um pré-contrato, beleza? Gostaram da situação aí do Lucas Perry indo pro Botafogo? Quero saber a opinião de todos vocês, tá bom? Próxima notícia, agora a gente vai continuar na janela de transferências, mas sobre possibilidade de chegada. O São Paulo está interessado na contratação do Matheus Vital, do Corinthians, exatamente, aquele mesmo jogador que surgiu muito bem no Vasco, teve seus momentos bons na equipe do Corinthians, esteve emprestado para fora, agora acabou retornando à equipe alvinegra, mas está fora do planejamento para a temporada e o Corinthians não pensa em fazer jogo duro para liberar o atleta. O Corinthians está liberando outros jogadores também, eu vi que o Santos está fechando com o Luan, com o Ramiro e o Matheus Vital aparentemente indo para o São Paulo. São Paulo tem interesse, o Matheus Vital tem interesse e o Corinthians, como eu falei, não vai fazer jogo duro. É uma negociação que pode caminhar já nesses próximos dias, porque o Rogério Ceni já deu o aval, já é um jogador aí aprovado pelo Rogério Ceni. E você, gosta do Matheus Vital? Acha que vai ser esse jogador aí para realmente ajudar e muito São Paulo? São Paulo que tem boas opções agora no meio de campo, né? Agora chegou o Galopo, jogadores da base vendo realmente ajudando e muito, né? Então tem muitas opções, né? O Patrick estava num momento bom antes de se machucar, jogadores, como eu falei aí, de Cotia sendo titulares muitas vezes com o Rogério Ceni, então tem boas peças aí no meio de campo e aí é o problema do Rogério Ceni, o problema do treinador. É uma dor de cabeça boa, né, para ele escalar estes todos jogadores, né? Mas acho que o Matheus Vital aí é uma boa peça também para o nosso elenco. Você acha que também o Matheus Vital seria uma boa contratação para o São Paulo? Quero saber sua opinião, hein? Galera, vamos seguir o noticiário aqui agora porque a gente vai falar sobre Copa Sul-Americana. Não tem como fugir desse assunto. Mais de 46 mil ingressos vendidos e o jogo é apenas na quinta-feira, mano. Loucura isso. Promessa de recorde de público dos últimos anos. Não é nem dessa temporada. Desses últimos anos, infelizmente, tivemos problema de pandemia. Muitos jogos, né, não tivemos públicos, né? Por isso, promessa de recorde de público dos últimos anos. Nós tivemos um público muito bom na Copa do Brasil contra o América e agora promessa de público maior ainda contra a equipe do Ceará na Sul-Americana. São competições distintas, agora vai ser, na minha opinião, mais difícil. Lembrando que o Ceará tem a melhor campanha da história da Sul-Americana, estão 100% aí até o momento, realmente está fazendo uma baita de uma campanha. Mas no Brasileiro estão deixando a desejar. Isso aí não quer dizer muita coisa, até porque o São Paulo está bem na Copa do Brasil, por exemplo. Tá nas quartas da Sul-Americana, mas no Brasileirão a gente já meio que, vamos dizer assim, o Rogério, por exemplo, entrou com o time reserva no último jogo fora de casa, né? Então a gente já tá vendo qual vai ser a prioridade do São Paulo, que serão as Copas aí, né? Que estamos nas quartas de final, na Copa do Brasil já demos um passo porque vencemos o jogo de ida e agora na Sul-Americana nós vamos enfrentar o Ceará com força máxima, tá bom, galera? Próximo jogo do Campeonato Brasileiro, fim de semana, contra a equipe do Flamengo, tá bom? Então, para todo mundo que tá perguntando aí sobre a programação do São Paulo, é essa: quinta-feira, Ceará, Copa Sul-Americana,
fim de semana Flamengo, Campeonato Brasileiro, sem o Luciano que acabou aí tomando o cartão amarelo e está suspenso. Cartão besta, cartão por reclamação, mas é um provável jogador que entre de titular contra o Ceará e aí o Rogério Ceni vai ter que mudar a equipe contra o Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga hoje a Copa Libertadores contra o Corinthians, um baita de um jogo. Duvido que alguém que tá me assistindo aí vai perder esse jogo, alguém que é fã de futebol, porque o Flamengo e o Corinthians realmente vai ser um baita de um confronto. E lembrando que o Flamengo, por conta desse jogo, pode também entrar com uma equipe poupada no fim de semana, já que na outra semana terá o jogo de volta e o jogo decisivo, né? Então Copa Libertadores e Copa Sul-Americana neste meio de semana e também no próximo confrontos decisivos. Como que tá a expectativa de vocês? Quero saber a opinião de todo mundo, tá bom, galera? O vídeo vai chegando ao final, mas não esquece de dar uma moral pra gente, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Não esquece também de deixar um comentário sobre todos os assuntos que eu falei, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!